Sim, sim. Começar a gravar aqui. Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma Symbio BR Talks. Essa noite a gente está tendo a presença especial da Gabriela Persinotti, que é pesquisadora na área de bioinformática no Laboratório Nacional de Biorenováveis, no CNPEM, e ela está trabalhando com bastante coisa legal, e esse ano o grupo dela publicou uma pesquisa que é basicamente que é o que ela vai apresentar aqui para gente, que foi sobre a descoberta de algumas bactérias no microbioma de capivaras. Gabriela, fique à vontade e a tela é toda sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui contando um pouquinho sobre a nossa pesquisa para vocês. Eu espero que vocês gostem do nosso trabalho. Só antes de falar, né, do trabalho em si, eu gostaria de mostrar um pouquinho do CNPEM, né, que não sei se todo mundo conhece, mas o CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma organização social, né, sem fins lucrativos, que fica aqui em Campinas, né, e o CNPEM é vinculado, então, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e ele é composto por 4 laboratórios nacionais, né, que é o LNBR, onde eu trabalho, né, atualmente, que é o Laboratório Nacional de Biorenováveis, o LNBio, que é o Laboratório de Biociências, o LN Nano, que está aqui escondidinho aqui atrás, que é o Laboratório de Nanotecnologia, e o LNLS, né, que abriga o Sirius, que é o nosso acelerador de partículas de quarta geração para a produção de luz síncroton. Então, aqui no CNPEM, a gente tem mais ou menos 1.200 colaboradores, né, incluindo os pesquisadores, pós-docs, estudantes de doutorado. E o Sirius é considerado, assim, a gente tem muito orgulho, né, de ter o Sirius aqui no CNPEM, que é esse projeto que é o maior projeto, né, da ciência brasileira atualmente, né. E o Sirius, então, ele é uma fonte, né, de geração de luz síncroton de quarta geração. Isso significa, né, que a gente está atingindo quase que o máximo teórico que é possível, né, nesse tipo de instrumentação. E desde o segundo semestre, né, de 2020, o Sirius já está aberto para os usuários externos, usuários internos, né, e todos que tenham interesse em desenvolver alguma pesquisa que envolva, né, esse tipo de experimentação. Só para vocês terem uma ideia, né, o Sirius, né, que está aqui em Campinas, né, que é nosso orgulho, ele está competindo com os outras luzes, né, outras fontes de luz síncroton do mundo, e a gente está competindo de igual para igual, né? Por exemplo, o único outro instrumento que é de quarta geração, né, no mundo hoje é o Max4 também. Então, a gente tem aqui no CNPEM uma instrumentação de ponta que está disponível para toda a comunidade brasileira, né, e internacional também, né? Então, se vocês não conhecem, né, é uma oportunidade para conhecer e tentar incorporar isso de alguma forma, né, nas pesquisas que a gente desenvolve. Bom, além, né, dos Sirius, a gente tem muitas outras facilities, né, aqui no CNPEM, que também, muitas delas são abertas, né, para usuários externos de toda a comunidade, tanto nacional quanto internacional. Por exemplo, o que eu trabalho bastante, né, diretamente, é com sequenciamento de nova geração, né? Então, aqui no LNBR mesmo, né, nós temos o sequenciamento de short e long reads da Illumina e do Nanopore.
que é aberto também, né? A gente está fazendo um upgrade dos nossos equipamentos, e hoje mesmo a gente está instalando um equipamento novo lá na nossa facility. E no CNPEM, como um todo, a gente tem várias outras facilities, né? Então, por exemplo, cristalografia de proteínas, né? High throughput, que é assessorada por robótica, ressonância nuclear magnética, espectrometria de massas, cryo-EM, e no LNBR também a gente tem uma planta piloto de desenvolvimento de processos. Só para vocês terem uma ideia, né, de como o CNPEM é rico, né? Então tem 4 laboratórios, né, diferentes, e toda essa infraestrutura ela está disponível não só para a gente lá do CNPEM, mas está disponível para a comunidade como um todo, né? Então ela é acessível pelo portal de usuários do CNPEM. Bom, uma das nossas... mas entrando mais agora no nosso trabalho mesmo, né? Uma das coisas que a gente tem interesse lá, né, no LNBR é explorar as características, né, no nosso país, né? As características intrínsecas do nosso país. E 2 dessas características que a gente tem muito interesse em explorar é a nossa biodiversidade, tanto em termos de biomas, de animais, de flora, quanto a nossa biomassa, né? Porque o nosso país tem uma característica bastante peculiar, que a gente tem biomassa abundante, né? De biomassas diversas e biomassas que estão disponíveis, né? E uma das coisas que a gente tem como missão é aproveitar essas características que a gente chama de vantagens comparativas e tentar torná-las vantagens competitivas, né? E além da biodiversidade, né, de animais e plantas, a gente tem também uma biodiversidade muito rica em termos de diversidade microbiana, que está associada com os mais diversos ambientes, né? Então, praticamente todos os ambientes que a gente imaginar, tipo oceano, solo, nosso próprio corpo, tem uma comunidade microbiana associada, né? Por exemplo, no solo, a diversidade microbiana que está presente, nessas comunidades microbianas que estão presentes no solo, elas são importantes para manter, né, a atividade do solo, para reciclagem de nutrientes, para promoção do crescimento. E no nosso corpo, por exemplo, a diversidade microbiana é importantíssima para manter nossa saúde e também a saúde de animais, né? Então, como eu mencionei, aqui no LNBR, a gente tem a nossa missão, né, é tentar entender quais que são esses mecanismos que são envolvidos, então, na desconstrução e conversão da biomassa brasileira. A gente também tenta aproveitar toda essa nossa biodiversidade como fonte de inspiração, né, para promover o desenvolvimento de tecnologias que possam permitir que a gente, então, desenvolva e crie novos produtos biorrenováveis, né? Seja etanol, seja outros biocombustíveis, sejam químicos, novos materiais, né? Novos polímeros. E para atingir, né, esse objetivo, a gente se baseia em basicamente 3 pilares, né? A biologia sintética, né, engenharia metabólica e desenho racional, tanto de micro-organismos quanto de enzimas. Uma vez que a gente consegue, né, desenvolver, por exemplo, uma nova plataforma microbiana, a gente tem, então, o desenvolvimento, né, de bioprocessos que passa pela nossa planta piloto,
para validar isso, essa tecnologia, né, numa escala que é industrialmente relevante. E isso sempre é apoiado por análises, né, de simulação de processos, de análise de ciclo de vida, levando em conta, né, então, não só a viabilidade econômica, mas também os impactos ambientais, pegada de carbono, pegada hídrica, e todos esses outros indicadores de sustentabilidade também. Então, explorando, por exemplo, a nossa biodiversidade, a gente pode procurar na natureza por enzimas que possam ser utilizadas, então, em processos biotecnológicos, né? Então, a gente pode usar como modelos, né, fungos filamentosos, bactérias celulolíticas e as comunidades microbianas também, como eu mencionei, né? Sejam elas associadas a intestino de animais, de insetos e até o nosso próprio intestino. E diversos estudos, né, já foram conduzidos, né, nessa área, principalmente explorando a diversidade microbiana, né, associada ao trato digestivo, né, de animais. E já são conhecidos, né, diversos mecanismos moleculares e sistemas enzimáticos que esses micro-organismos, né, que estão presentes nesses ambientes que eles possuem, né? Então, por exemplo, os celulossomos, né, que são complexos enzimáticos formados por várias enzimas que são responsáveis, então, pela desconstrução de um polissacarídeo. Enzimas únicas também sozinhas, né? Então, aqui, por exemplo, nessa figura, a gente tem um mapa da diversidade de enzimas que atuam, né, clivando, então, polissacarídeos derivados, né, de glicanos, que estão presentes somente no intestino humano. Então, aqui, cada bolinha aqui representa uma classe de enzimas, né, que a gente chama de GHs e PLs, né, que são enzimas glicosilhidrolases e polissacaridoliases, que atuam, então, nesses polissacarídeos. E quanto maior o tamanho da bolinha aqui, quer dizer que é maior o número de enzimas que essas bactérias possuem, né? Então, no intestino humano, a gente tem bastante bactérias, tanto do filo Firmicutes quanto do filo Bacteroidetes, e eles têm, principalmente o Bacteroidetes, tem um número bastante grande, né, dessas enzimas. E inspirado, né, nesses estudos preliminares, né, que investigaram tanto intestino humano quanto intestino de outros ruminantes, como, por exemplo, os bovinos, nós nos perguntamos se, na nossa biodiversidade, né, se não teriam outros animais que pudessem ser tão interessantes quanto os ruminantes. E foi aí que a gente começou a ideia de investigar, então, o intestino da capivara. Então, a capivara, ela é o maior roedor que tem no mundo, né? E ela é um herbívoro. Só que, diferente dos ruminantes, que são... nos ruminantes, né, a principal parte do intestino que é responsável pela despolimerização, né, dos polissacarídeos, fica no rumen, né? E a capivara, ela tem uma organização, né, do seu trato gastrointestinal diferente. Ela é considerada um herbívoro monogástrico. Isso quer dizer que ela tem essa estrutura aqui, né, que é chamada de seco, que pelo porte do animal, né, que a capivara é um animal de pequeno porte, o seco dela é um seco bem grande, né, considerando o trato dela, o trato gastrointestinal dela. Basicamente, a capivara se alimenta somente de gramíneas e ela é considerada uma ótima fermentadora, né,
dessas fibras vegetais que ela consome, atingindo eficiências equivalentes à dos ruminantes. E aqui na nossa região, aqui da bacia do Rio Piracicaba, tem muita plantação de cana-de-açúcar, né? E as capivaras, elas acabaram incorporando essa dieta, né? Incorporando a cana-de-açúcar na sua dieta também. E como a cana é uma biomassa de interesse, né, para a gente aqui no LNBR, a gente decidiu, então, que seria um modelo bem interessante a gente estudar, então, o microbioma da capivara, né? Então, os micro-organismos que estão presentes lá no trato gastrointestinal desse herbívoro. E para isso, a gente empregou o que a gente chama de uma abordagem multi-escala, né? Então, a gente coletou amostras direto do seco das capivaras e também do reto, amostras frescas, né? E a gente, então, aplicou várias metodologias, né? Tanto ômicas, como de enzimologia de carboidratos e cristalografia de raio-x, né? Que aqui entraria os círios, né? Então, esse tipo de experimento aqui é possível de ser feito nos círios. E a gente, muita escala, porque a gente quis investigar desde a comunidade microbiana, que estava presente aqui, né, no século da capivara, até o nível molecular. Então, cada uma dessas metodologias que a gente foi aplicando, né, então, por exemplo, sequenciamento, metagenômico, metatranscriptômico, foi com o objetivo de investigar um desses níveis, né? Então, começando pela composição e estrutura da comunidade microbiana, depois a gente quis investigar todo o repertório de enzimas que atuam em carboidratos, né, que são esses enzimas, que esses micro-organismos possuíam. A gente usou também técnicas de ressonância magnética para estudar a metabolômica e, com isso, então, identificar quais que seriam as vias metabólicas que esses micro-organismos utilizam para converter, então, os açúcares presentes na dieta em energia para o animal. E depois utilizamos, então, diversas estratégias de bioinformática para combinar todos esses resultados e técnicas experimentais também, como a cristalografia e ensaios bioquímicos, para a gente identificar, então, esses novos sistemas enzimáticos, e foi aí que, então, a gente conseguiu identificar novas famílias de enzimas que atuam em carboidratos. Só para a gente falar todo mundo a mesma língua, né? Algumas definições, né, que eu comentei no slide anterior, né? Então, por exemplo, o microbioma. Quando eu falo o microbioma, eu estou querendo me referir a todos os micro-organismos que estão presentes em um ambiente, sejam eles bactérias, arqueias, fungos, e também os genomas e genes desses micro-organismos. Então, é toda a comunidade microbiana que está presente numa amostra, incluindo seus genomas e seus genes. Quando eu falo microbiota, eu estou me referindo ao conjunto de micro-organismos que estão presentes no ambiente. E quando eu me refiro ao metagenoma ou metatranscriptoma, eu estou me referindo especificamente ao material genético daqueles micro-organismos. Então, quando eu falo metagenoma, eu estou me referindo ao DNA, né? Ao genoma daqueles micro-organismos. E quando eu falo metatranscriptoma, eu estou me referindo ao RNA, ou seja, ao transcriptoma de todos os micro-organismos que estão presentes numa amostra, sem a necessidade de cultivá-los individualmente. Então, eu consigo acessar esse material genético sem a necessidade de cultivo, que é uma vantagem bem grande, porque muitos desses micro-organismos a gente nem conhecia, né? A gente nem sabia que eles existiam antes
dessas metodologias estarem disponíveis. E outra coisa é que a gente não sabe muito bem como cultivá-los, né, em condições laboratoriais. Então, essas abordagens permitem que a gente acesse essa informação de forma direta. Então, a gente aplicou, né, várias abordagens experimentais, né? A primeira delas foi o sequenciamento de genes alvos, no caso, o gene 16S. O gene 16S é um gene marcador que está presente em procariotos e com o sequenciamento, né, desses genes marcadores, a gente consegue responder a pergunta de quais micro-organismos estão presentes, né, numa determinada amostra, ou seja, quem está lá. Com o metagenoma e o metatranscriptoma, a gente consegue responder outras perguntas, né? Então, por exemplo, o que esses micro-organismos estão fazendo e quais genes que eles estão expressando, né, num determinado momento. Então, a gente consegue acessar o perfil metabólico e funcional e a atividade daqueles micro-organismos, né, com essas duas abordagens. E com a metabolômica, a gente consegue, então, também acessar, né, a atividade, né, daquele microbioma, mas nesse caso a gente está identificando quais metabólitos esses micro-organismos estão produzindo. E para juntar isso tudo, juntar todas essas informações, a gente utiliza uma técnica computacional, que é a recuperação de genomas montados a partir do metagenoma, ou como a gente chama, os MEGs. Então, a gente recupera os genomas desses micro-organismos e aí a gente consegue, então, fazer links, né, de quais micro-organismos estão fazendo o quê naquele metagenoma, né, naquele ambiente. E foi exatamente todas essas técnicas que nós utilizamos. Então, aqui, só para ter uma visão geral dessas ômicas, né, cada uma desses níveis, né, que a gente pode acessar, tanto no nível de organismos isolados, quanto no nível da comunidade como um todo, elas vão trazer um tipo de informação diferente, né, para a gente, né? Então, quando a gente está falando do genoma, a gente vai ter a informação de quais genes, né, existem naquela comunidade, quais genes estão transcritos num determinado momento, quais genes estão, quais proteínas, né, estão sendo expressas, quais metabólitos, né, essas bactérias produzem. E quando a gente fala de multiômicas, a gente não quer simplesmente olhar para cada uma delas individualmente, mas sim integrá-las de forma que a gente consiga ter um entendimento mais completo, né, de como que essa comunidade microbiana funciona. Então, a primeira coisa que a gente investigou, né, no nosso trabalho foi a composição, né, dessa microbiota. Então, usando as diversas metodologias, né, que eu comentei anteriormente, né, então, sequenciamento do gene 16S, a gente olhou também o 16S, que a gente recuperou do metagenoma, o metagenoma total e o metatranscriptoma. Nós observamos que a comunidade microbiana, né, derivada do intestino de capivara, ela era dominada por bactérias, principalmente bactérias do filo Bacteroidetes, Firmicutes e Fibrobacter. E quando a gente recuperou os genomas, né, dessa comunidade, né, que são os MEGs, que eu falei para vocês, nós vimos. Então, aqui nessa figura, a gente está destacando
em vermelho, né, os megs que foram recuperados da capivara e que muitos deles nunca tinham sido descritos anteriormente, né? Eram genomas novos, genomas que não haviam sido descritos ainda. Então, como eu falei, antes da metagenômica, muitos desses micro-organismos não eram conhecidos, né? E comparando, então, com alguns genomas bem conhecidos e que já são sabidamente envolvidos com a despolimerização, né, de materiais derivados de biomassa, por exemplo, a gente viu que vários deles, né, vários dos MEGs que a gente identificou na capivara, eles estão filogeneticamente, evolutivamente relacionados com esses genomas já conhecidos, né? Por exemplo, o Bacteroidetes teta micron, ele é um genoma que foi recuperado, né, do microbioma humano, e é um daqueles que estava naquela figura inicial que eu mostrei para vocês, que tem um potencial enorme para a despolimerização de polissacarídeos. Investigando mais a fundo, né, o potencial desses genomas para olhando, né, tipo, o arsenal que esses genomas disponibilizam para a despolimerização de biomassa, a gente observou que aqui, em azul aqui, são os genomas que são do filo Bacteroidetes, que eu comentei com vocês agora. E a gente observou que esses genomas, eles têm uma alta abundância de clusters de genes que são associados com despolimerização de polissacarídeos, que são justamente esses pools que a gente chama, né? Então, Polysaccharide Utilization Loci. E a gente pode ver, né, que aqui, como está mais vermelhinho, que tem um número maior de pools nesses genomas, né? E olhando para esses pools, né, que os pools são, tipo, regiões do genoma, né, clusters de genes formados por várias enzimas que atuam de forma combinada e sinérgica para a despolimerização de um polissacarídeo específico. Por exemplo, nós identificamos pools que estão associados com a despolimerização de heteroxilanos, de xiloglucanos, que é aqui nesse caso, de xilogalacturanas, de beta-glucanos, né, de cadeia mista, que são polissacarídeos, que são conhecidamente presentes, né, em gramíneas, e a gente conseguiu, então, identificar quais genomas estão atuando em quais, para despolimerização de quais carboidratos, né? E aí, uma vez que esses carboidratos são convertidos, né, nas suas unidades monoméricas, eles podem ser, então, utilizados no metabolismo das bactérias para a produção dos compostos que o host utiliza como fonte de energia, né? Investigando mais a fundo alguns desses genomas, né? Então, por exemplo, um dos genomas que a gente investigou mais a fundo, que a gente denominou de MEG57, ele é um novo genoma que ainda não tinha sido descrito. É o genoma que tinha o maior número de queisines que nós identificamos, e ele também apresentava um número alto de pools, né, que são aqueles clusters de genes que são associados, né, com a despolimerização de polissacarídeos. E a gente foi investigar especificamente um desses clusters, que inicialmente a gente tinha já identificado que poderia atuar em arabinoxilanos.
Esse cluster, ele é composto por 3 enzimas, né? Uma GH43, que é uma alfa-arabinofuranazidase da subfamília 12, uma GH97, que é uma alfa-galactosidase, que é ativada por cálcio. Nós caracterizamos bioquimicamente essas enzimas e confirmamos essas atividades. E esse gene aqui, que é uma GH10, que é uma endobeta-xilanase. Só que essa proteína, ela era muito grande comparada com as outras proteínas que já tinham sido descritas em bancos de dados. Então, a gente foi investigar por que essa proteína era tão grande. E a gente observou, então, que ela tinha um domínio que depois, né, nós identificamos como CBM89, mas ela tinha esse domínio aqui, que quando nós determinamos experimentalmente, né, a estrutura, usando a cristalografia de raio-x, nós vimos que era um domínio que tinha esse fold, né, de solenoide, né, de beta-helix. E nós fomos investigar, então, qual que seria a função, né, desse domínio nessa proteína. Então, nós observamos que ele era formado, então, por essas 14 estruturas. Ele tinha também um sítio aqui de ligação de cálcio. E nós testamos, então, a atividade desse domínio com uma gama enorme de substratos e não identificamos uma atividade catalítica. Então, nós nos perguntamos se esse domínio não seria, então, na verdade, não um domínio catalítico, mas sim um domínio de ligação ao carboidrato. E foi exatamente isso que a gente observou. Então, a gente fez esses experimentos aqui de gel binding e vimos que, de fato, né, esse domínio, ele se liga aos substratos, né? Então, tanto xilano quanto arabinoxilano. E com isso, então, nós propusemos que, na verdade, essa parte aqui da enzima, na verdade, ela era um CBM, que a gente chama, né, que é um Carbohydrate Bind Module, que é um módulo de ligação a carboidratos. E como ele não tinha similaridade com nenhum outro tipo de CBM que havia sido já descrito, nós fundamos, então, uma nova família de CBMs. Inclusive que esse tipo de fold, né, esse tipo de dobramento, né, desse domínio também nunca tinha sido descrito nessa classe, né, de CBMs. E investigando também um outro genoma, né, um outro MEG que nós identificamos, né, no microbioma da capivara, que nós denominamos de MEG 42, nós observamos que esse MEG, ele tinha esse locus aqui de utilização de carboidratos, que era formado por duas GH2, duas glicosidralases da família GH2, uma da GH5 e uma da GH78. E essa aqui, que está em verdinho, ela era uma proteína hipotética. Quando a gente foi fazer análises filogenéticas, né, dessa enzima, nós observamos que ela era mais próxima, né, de duas outras famílias. A GH5, que está aqui marcada em azul, e da GH30, que está marcado em laranja. Só que, quando a gente caracterizou bioquimicamente essa enzima, a gente observou que ela tinha atividade de beta-galactosidase. E nem na família GH5, nem na família GH30, havia sido descrita outras enzimas com essa atividade. Então, nesse caso aqui, a gente utilizou técnicas computacionais para estimar o modelo, né, tridimensional dessa enzima e observamos que ela tinha esse domínio aqui diferente
que não estava presente, né, na família GH5. E como nós caracterizamos, né, tanto a enzima da capivara, que é essa que está marcada aqui na estrelinha, e selecionamos um segundo membro desse mesmo cluster aqui de enzimas que nós identificamos, né, e observamos que as duas, né, os dois membros que nós caracterizamos, eles apresentavam atividade beta-galactosidase, né? Então, com isso, a gente fundou essa nova família de GH, que foi denominada, né, GH 173, que tem, então, essa atividade de beta-galactosidase. Investigando mais a fundo as outras enzimas, né, que estão presentes aqui nesse mesmo cluster gênico, nós observamos que essa GH5 aqui, que estava aqui do ladinho aqui, ela tinha características estruturais distintas das demais GH5 que já tinham sido descritas anteriormente. E a família GH5 é uma família bem grande e muito caracterizada. E quando a gente resolveu, né, a estrutura, essa daqui a gente usou já o Sirius já estava disponível quando a gente fez esses experimentos. A gente observou que ela tinha um sítio ativo aqui, ó, bem diferente das demais enzimas, bem maior. Então, nós conseguimos determinar, né, a estrutura dessa enzima, a atividade dela como uma endomananase. E comparando com as demais, né, nós observamos que ela formava uma subfamília daí, dentro da família GH5, com essas características diferentes, né, com esse sítio ativo bastante amplo, que sugere que ela consegue acomodar substratos que apresentam várias ramificações. Todo esse cluster aqui de genes, né, ele foi parte do doutorado, né, da Marcele Martins, e ela foi escolhida como a melhor tese do programa de Biologia Funcional e Molecular da Unicamp em 2021, em que, né, como eu comentei com vocês, a gente descobriu, né, essa nova família, GH173, fundamos uma subfamília nova, né, a subfamília 57, dentro da família GH5, e ainda a Marcela ainda caracterizou essa GH2 aqui, e viu que é a primeira beta-manosidase, que é um trímero em solução, né? E esse trabalho aqui da Marcela, ele está atualmente em revisão. Provavelmente vai sair logo. Bom, em resumo, né, nesse trabalho a gente investigou de forma bastante profunda, né, o microbioma intestinal da capivara. Então a gente conseguiu observar quais que são os principais micro-organismos que estão associados, né, com a despolimerização das fibras que a capivara ingere, que são basicamente gramíneas. A gente observou que os bacteroidetes, eles tinham um grande arsenal, né, de enzimas e de locos de utilização de carboidratos. E quando a gente foi investigar mais a fundo esses genomas aqui, né, que nós identificamos, a gente conseguiu, então, fundar duas novas famílias, né, de enzimas que são associadas a carboidratos, né, então o CBM89, que representa, né, como eu comentei, o novo fold entre os modos de ligação de carboidratos, e a família GH173 de beta-galactosidase, que é uma nova família, né, que está relacionada filogeneticamente, né, relativamente próxima da GH5 e da GH30. Nós investigamos também quais que são os principais pathways
que os micro-organismos presentes no trato gastrointestinal da capivara utilizam para a produção dos principais componentes que são utilizados como fonte de nutrientes para os animais, né? Que são os ácidos graxos de cadeia curta. E quem quiser saber mais detalhes, né, do trabalho, aqui tem o link para o nosso artigo. Então, como mensagens finais, né, eu queria deixar que a nossa biodiversidade, né, ela tem um grande potencial para servir como uma fonte para a descoberta, né, de novas enzimas e novos sistemas enzimáticos, principalmente a nossa biodiversidade microbiana, que é pouquíssimo explorada. As ômicas integrativas, que é a minha área principal, né, onde eu atuo, quando a gente combina, né, com outras técnicas, né, e com um time bastante multidisciplinar, diversificado, eles são pontos chaves, né, para a gente, então, conseguir descobrir novas famílias. No nosso caso, né, a gente estava focado em Alzheimer, mas essas técnicas podem ser aplicadas nas mais diversas áreas. E eu gostaria também de destacar que esse trabalho, ele foi conduzido a muitas mãos, né, e nosso time é bastante diverso e multidisciplinar. Então, eu gostaria de agradecer ao CNPEM, né, às agências de fomento, ao LBR, né, todo o time que está envolvido nesse trabalho, aos colaboradores externos, ao nosso time de ômicas integrativas, e a vocês, né, pela atenção. E eu gostaria de tomar mais 2 minutinhos só da atenção de vocês para fazer uma propaganda. Então, a gente tem algumas oportunidades disponíveis aqui no CNPEM. Por exemplo, o nosso programa de estágios unificado, que as inscrições estão abertas e elas vão até dia 10 agora de outubro. Nós temos um outro programa também, que é o programa de bolsas de verão. A inscrição vai até agora dia 30/9. Essas duas oportunidades são focadas para alunos de graduação, mas nós temos também oportunidades para pesquisadores, para especialistas, para analistas. Temos oportunidade também para doutorado, vagas para doutorado, tanto na minha área, né, de ômicas integrativas e bioinformática, quanto na área de engenharia metabólica. Eu peço que, se vocês tiverem candidatos possíveis aí que pudessem comentar, né, e divulgar. Aqui tem um QR Code para o site do CNPEM, onde tem as vagas CLTs, e quem tiver interesse em vagas de doutorado pode me escrever. Aqui está meu e-mail. Eu estou à disposição para dúvidas, questões, se alguém tiver interesse nas vagas. Estou à disposição. Muito obrigada. Oi, Gabi. E muito legal o seu trabalho, parabéns. Deve ter dado muito trabalho assim nessa parte das análises, eu imagino. Giovana mandou uma pergunta aqui. Todo mundo te dando parabéns pelo trabalho. Como é que o esforço não é esforço, assim, eu diria que hipótese, talvez, de levar o Samuel tem, enquanto eu elaboro a minha pergunta melhor. Pode mandar, Samuel. Olá, boa noite. Obrigado, Gabriela, pela palestra. Gostei muito do trabalho de vocês, até porque aqui na Universidade de Capivara é o mascote é o mascote da nossa universidade. Então, quando lançou o paper, eu logo fiquei impressionado com a abordagem. Então, eu já tinha visto um outro trabalho de vocês com xantomonas, né? E essa família de enzimas e tudo mais. Eu achei bem interessante toda tanto naquele estudo quanto nesse, a abordagem multiômicas
uma espécie de mineração também, né, de novas enzimas com potencial catalítico, né, para essa área de biorrenováveis, né, para a exploração da biomassa e etc. E aí, no início da palestra, comentou sobre biologia sintética. Eu gostaria de saber se, assim, tem vários trabalhos, né, com esse tipo de proteínas, explorando biologia de sistemas, metagenômica, genômica, etc, etc. E eu queria saber se vocês vão acabar focando mais nessa parte futuramente, agregando essas informações que vocês vêm adquirindo, se é isso faz parte de um grande projeto, né, para desenvolvimento de produtos e tudo mais. Queria saber um pouquinho qual é essa perspectiva dentro do CNPq. Muito obrigada, Samuel, pela pergunta. A gente tem uma linha também bastante forte em biologia sintética, né, lá no NNBR. Nosso primeiro modelo foi o desenvolvimento de uma cepa de fungo para a produção de coquetel enzimático. Então, essa cepa, ela foi engenheirada para produzir altos títulos, né, de coquetel enzimático. Então, é baseada em tricoderma, e nós usamos daí CRISPR-Cas9 para fazer a engenharia, né, da cepa, e usamos depois multiômicas para caracterizar essa nossa primeira, a gente chama de gênese, né, que é a primeira versão da cepa, para identificar outros gargalos e outros alvos que podem ainda ser melhorados, né, na cepa. Então, esse trabalho já está publicado, né? Já está publicado até o escalonamento, que saiu agora essa semana, o escalonamento dessa cepa. Então, foi o desenvolvimento do bioprocesso, escalonamento em planta piloto, análise técnica, todo aquele pipeline que eu mostrei no início, né, que nós nos apoiamos. Então, foi publicado agora, essa semana, desse nosso primeiro modelo, né, que foi o fungo para a produção do coquetel enzimático. E nós temos vários outros pesquisadores lá no CNPq que estão desenvolvendo outros chassis, tanto usando xantomonas, usando leveduras, usando bactérias, para outros bioprodutos, né? Não só etanol, mas outros biocombustíveis avançados, outras moléculas que podem ser plataformas, na verdade, para a produção de outros produtos. Então, isso é um caminho bem forte que a gente vai seguir, sim. Assim, já tem vários pesquisadores trabalhando nisso. E aí, as ômicas, elas podem servir de guia, às vezes, para a descoberta de enzimas que podem ser incorporadas nesses chassis, às vezes, para identificar gargalos, né, que esses chassis possuem, que podem ser, então, alvos da biologia sintética e engenharia metabólica, para desenvolver, então, tipo, várias versões, né, desses chassis microbianos. Mas é uma linha bem forte nossa. Legal, eu vou atrás desse artigo, não sabia, mas parabéns pelo trabalho e obrigado pela resposta apresentada. No nosso site tem todos os artigos que são publicados no grupo, eu posso mandar aqui para vocês. Gabriela, eu não sei se eu me perdi direito, mas de onde surgiu essa ideia de estudar capivara? Surgiu justamente, a gente se inspirou justamente em outros trabalhos, né? Que o intestino humano é muito estudado e intestino de ruminantes é muito estudado também. E nesses outros trabalhos, né, com humano e ruminante, já tinham sido, vários sistemas enzimáticos já tinham sido descritos nesses outros gut-associated microbiomes, né? Então, a gente se perguntou, tá, mas a capivara, ela é diferente do ruminante, né? No ruminante vai ter o rumen, que é aquela estrutura bem grande, onde acontece a fermentação, né, microbiana. E na capivara acontece no seco. Então, foi justamente daí a nossa ideia de estudar um herbívoro diferente dos ruminantes, né? Então, aí que a gente teve a ideia de estudar a capivara.
porque ela tem essa característica interessante, né? Ela é um animal de pequeno porte e ela basicamente só come grama, né? Então, esses micro-organismos, eles têm que ser muito eficientes para o animal sobreviver só de grama e não ter um rumen, né? Ter só o seco. Ele é relativamente grande para o porte do animal, mas não tanto quanto um rumen, né? Essas bactérias da case, vocês chegaram a conseguir isolar depois de terem feito o trabalho, descobrir que tinha essas bactérias no microbioma, ou vocês estão nesse processo de tentar isolar e cultivar? A gente não tentou, na verdade, isolar e cultivar. Porque o que a gente fez, a gente pegou o gene direto, né? Como a gente tem os genomas dessas bactérias, a gente consegue acessar direto os genes, né? E aí sintetizar esses genes e expressar direto, né, em E. coli e obter as proteínas. Então, a gente não chegou a tentar cultivar a bactéria em si. O que a gente fez foi pegar o gene dela, sintetizar e expressar em E. coli. E a gente já obtém a proteína direto. O Isaac perguntou aqui se case é usado para processamento de biomassa. Sim, é sim. Essas enzimas, elas são enzimas que atuam sobre carboidratos. E esses carboidratos podem ser derivados de biomassa. Pode ser tanto mais complexo, quanto mais complexo, melhor, né? Nesse caso, então, carboidrato. Podem ser diferentes carboidratos. Podem ser carboidratos complexos, podem ser óleos. Cada família ela vai atuar em um carboidrato específico, né? E quando o carboidrato é muito complexo, normalmente a gente precisa de várias enzimas diferentes, que cada uma vai tirar um pedacinho até chegar nos monômeros. Que aí é o pool lá que eu mostrei, né? Que tem um monte de enzimas, cada uma vai tirar um pedaço até chegar na completa despolimerização daquele carboidrato. Alguém Posso tem mais passar? alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode Eu posso fazer, falar? Isaac. Tá. Ah, primeiro, parabenizar, Gabriela. Trabalho muito bom. Acho muito legal o racional por trás do projeto. Então, como que a gente pode ver o Brasil como um lugar estratégico, que tem coisas muito interessantes. Então, biomassa, os seres vivos, a biodiversidade, eu gosto muito dessa noção de que o projeto começou dessa maneira. Eu também acho bem bacana que eu acho que nem todos os projetos eles também começaram com um racional, como por exemplo um roedor que consegue processar grama de uma maneira muito mais interessante e que aparentemente deve ter enzimas que são muito boas nisso. Então, eu acho também tipo começar daí do biológico e diminuindo a ponto de entender tipo quais são os genes envolvidos nisso e realmente ver isso. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, deve ser por isso que vocês têm paper na Nature. Eu achei muito, muito interessante. Acho que é muito impressionante. De toda maneira. A minha pergunta, acho que é assim. Vocês fizeram um racional muito interessante de esse é um roedor, processa biomassa. Biomassa é um tema que a gente tem aqui no Brasil. A gente está tentando entender melhor e como que a gente consegue aproveitar isso. Ele processa biomassa muito bem. A gente vai estudar ele. E aí, o que eu imagino é que vocês devem ter algumas aplicações em mente, né? Então, por exemplo, a minha pergunta é, eu imagino que vocês pensaram ou acharam que talvez vocês fossem encontrar enzimas para melhoramento de produção de álcool de segunda geração? É uma pergunta, tá? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, como eu falei, muito bom, racional.
Que outras biomassas vocês estão pensando em trabalhar ultimamente? Se tem alguma biomassa interessante, ou se tem alguma coisa interessante relacionada ao Brasil, de maneira geral, que vocês tentam explorar, já que vocês têm tantas ferramentas de metabolômica, proteômica, genômica, e um pipeline de pessoas e skills muito interessantes. Acho que é essa a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, se não é biomassa, que outros organismos interessantes vocês estão pensando em trabalhar? Se vocês estão pensando em trabalhar. Acho que essas são as minhas 3 perguntas. Muito obrigada, Isaac, pelas perguntas. A primeira, né? Quais seriam as aplicações que a gente pensou, né? Não necessariamente etanol de segunda geração, né? O que a gente mudou um pouco o nosso mindset no LNBR. O que a gente está interessado é utilizar a biomassa como uma fonte para a produção de açúcares. Então, não necessariamente esse açúcar precisa ser usado para fazer etanol de segunda geração. Ele pode ser usado para fazer qualquer produto de interesse, qualquer bioproduto. Então, essas enzimas, né, essas enzimas, elas podem ser usadas para que a gente consiga melhorar essa produção de açúcares a partir de biomassa. Então, a biomassa que a gente mais estudou até agora foi o bagaço de cana-de-açúcar. Mas a nossa ideia futuramente é que a gente consiga customizar os nossos coquetéis enzimáticos. Então, esse primeiro coquetel que eu comentei, né, que já está publicado, ele foi customizado para bagaço. Uma vez que a gente está aqui na região de São Paulo, que é uma biomassa muito abundante aqui, né, tem um monte de usina de etanol aqui, que é baseada em cana-de-açúcar. Então, a escolha inicial foi o bagaço de cana-de-açúcar. Mas a nossa ideia é que a gente consiga ter essa plataforma básica, né? E agora, se a gente quiser usar eucalipto, a gente possa customizar o nosso coquetel para eucalipto. Se a gente quiser usar palha de cana, a gente possa customizar o coquetel também para palha de cana. Ou palha de arroz. Agora está começando no Brasil a aumentar também usinas de milho, né? Então, a gente tem muita biomassa aqui no Brasil e cada região pode ter uma biomassa mais abundante que outra, né? Que está mais disponível. Então, a ideia para o futuro é que a gente consiga customizar os coquetéis para as diferentes biomassas. E é meio que uma ideia que eu acho que a Novozymes meio que faz isso, né? Para cada usina, para cada cliente dela, ela tem um coquetel customizado para a necessidade. Então, se a biomassa que o pessoal usa, sei lá, na Europa, ela for mais rica em xilanos, né, em derivados de hemicelulose, que a gente consiga ajustar, né, nosso coquetel para isso. Então, não necessariamente precisa ser etanol, né? Pode ser etanol, pode ser, como eu falei, né, moléculas que servem como blocos químicos para outros produtos. E a sua última pergunta, né? Se não é biomassa, né? É uma coisa que a gente está iniciando usar, tipo, plásticos. Tentar fazer upcycling biológico de plásticos, que é um problema também seríssimo, né, da humanidade como um todo, não só do Brasil, né, é um problema do mundo, a quantidade de plástico que tem, né, a quantidade de lixo plástico, seja no oceano, seja, né, Então, essa é uma ideia também de usar, a gente não chamaria de biomassa, né, chamaria de feedstock, né, feedstock poderia ser um plástico, que aí você conseguiria despolimerizar, por exemplo, o PET, né? Você pode despolimerizar o PET nos seus monômeros iniciais e reutilizar esses monômeros para produzir o PET de novo, né? Essa é uma ideia que está iniciando. Responde tudo. Não, respondeu sim.
Acho que coisas interessantes que eu acho que eu ia acrescentar na discussão. A LanzaTech, ela tem produto para... eles CO2. usam... Eles usam CO2 como feedstock. E ele também foi tirado de um roedor. É uma enzima que está que estava na microbiota de um roedor, e eles fizeram basicamente o mesmo trabalho para que vocês tiveram. Então, enfim, só para falar que é uma empresa gigante. Tudo a ver. Eu gostei bastante de você falar sobre a ideia de que vocês não estão trabalhando com uma aplicação específica, vocês estão trabalhando com a ideia de que são açúcares. Vocês querem utilizar a biomassa para a produção de açúcares e se alguém pedir algum açúcar específico, vocês sabem os caminhos metabólicos que fazem o processo para que vocês cheguem a esse produto final. O que eu acho também, aí, falando novamente, a Ginkgo, que é a Ginkgo Bioworks, que é uma empresa de biotecnologia do mundo, de biologia sintética no mundo, eles têm uma abordagem muito parecida com relação a terpenos. Eles trabalharam no início muito com perfumes, e eu lembro de uma apresentação uns anos atrás falando que eles já sintetizaram e testaram todas as famílias que fazem síntese de terpenos. Então basicamente, eles já têm um conhecimento muito grande de como produzir algum terpeno específico, porque eles estudaram muito sobre todas as proteínas relacionadas a processos, utilizando a natureza como fonte de inspiração, né, como fonte inicial do conhecimento deles. E que é muito interessante, talvez, imaginar que a gente teria um lugar onde seria possível fazer a ideia de também, sei lá, talvez no futuro vocês terem sintetizado pelo menos uma proteína de todas as famílias de case, e vocês saberem muito bem como produzir isso. Vai ser muito interessante também. Não sei se eu tenho... acho que é isso. Acho que é as outras duas coisas que eu adicionar. Obrigada pelos comentários. Acho que é Lucas, né? Pode ir. Oi, tudo bom? Sim, é o Lucas. Oi, aqui. Então, também parabenizar, né? Trabalho incrível. Gostei muito, inclusive porque nós aqui na universidade também temos esse intuito de avaliar uma microbiota de um inseto, né? Pelo interesse enzimático que tem dentro, né? Que nós identificamos na bibliografia também. Só que aqui na universidade não tem esses equipamentos, né, que vocês têm, por exemplo. Então, minha pergunta é a seguinte: se de alguma maneira dá para fazer uma parceria, uma coisa assim, para fazer pesquisas como graduando lá no CNPq. Com certeza. Muitos dos equipamentos que tem aqui no CNPq, né, que eu mostrei naquela foto no começo, eles são abertos para a comunidade. Então, lá no site do CNPq, se você entrar, você pode acessar o portal de usuários do CNPq, e lá tem todas as facilities que são abertas para usuários externos, inclusive o sequenciamento de nova geração que eu comentei, também é uma facility aberta. Então, você pode submeter um projeto lá para o portal de usuários, ele vai ser analisado e a gente pode agendar para você vir até o CNPq. Que na pandemia tinha ficado um pouco on hold isso, né? Então, as pessoas até poder, assim, as pessoas tinham que mandar as amostras e aí estava reduzido o número de pessoas, tal, então ficou um pouco mais lento. Mas agora que já voltou tudo, né, você mesmo pode ir até o CNPq, preparar suas amostras e usar o equipamento, e você vai ter suporte, né, do nosso time para te auxiliar, né, no desenho do seu experimento, na preparação das suas amostras, e aí você executa, né, seu experimento lá. Nossa, perfeito. E é aberto, assim, tem várias facilities que são abertas, né? O Sirius é a principal delas, mas tem o CRY-EM, tem o sequenciamento, tem N facilities.
Nossa, que legal. Isso dá uma esperança maior agora, ouvindo isso. É, a outra pergunta é a seguinte. Você falou de plástico, né? É, degradar plástico através de enzimas, por exemplo. Daí eu queria saber se você já tem identificado algum organismo, né, superior que tenha alguma relação com a degradação de plásticos, polímeros é, no microbioma intestinal. Em microbioma, não, ainda não. Mas tem vários trabalhos já na literatura que não são, né, do CNPq, que identificaram as petases, né, que são enzimas que atuam em PET e conseguem... E a primeira petase, ela foi identificada numa bactéria que estava numa região que tinha... Era uma região que tinha lixo, né? Tinha PET. Eu posso até pegar o nome dela certinho. Foi em 2016, alguma coisa assim, né? Bem Isso, nova. no Japão. Uhum. Isso, é uma bactéria que foi identificada no Japão, que foi onde se identificou a primeira petase. Esse ano saiu um trabalho na Nature do pessoal que usou machine learning para predizer mutações nessas petases, né? E eles conseguiram produzir daí uma petase super fast, que ela consegue despolimerizar PET em questão de uma semana, ela consegue despolimerizar totalmente o PET. Então, assim, a gente não identificou nenhuma em microbiomas ainda, porque é uma linha que está bem no início ainda, mas já tem grupos na literatura já que estão trabalhando muito forte nisso. Não, perfeito. Muito obrigado aí pela informação e parabéns outra vez pelo trabalho incrível. Muito obrigado. Uma última pergunta que eu sempre faço para todo mundo que dá uma talk aqui com a gente é como você imagina o futuro da biologia sintética no Brasil e no mundo? Olha, eu acho que vai ser o futuro mesmo. Então, acho que vai ser uma revolução e a gente tem que trabalhar para que isso se torne cada vez mais acessível para todo mundo, que o pessoal conheça, né, essa aplicação da biologia sintética, e é uma necessidade também, né, porque a gente precisa desenvolver biotecnologia nacional aqui no Brasil, a gente tem acho que a janela de oportunidade agora, né, de produzir isso, uma que as mudanças climáticas estão aí, a gente precisa diminuir a dependência de petróleo e produtos não renováveis, né, produtos fósseis, e a biologia sintética acho que está aí para nos apoiar nisso, né, então a gente tem ferramentas incríveis agora, né, como o CRISPR, que facilita a nossa vida, temos ômicas, temos machine learning, temos high throughput, então eu acho que a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidades mesmo para desenvolver a biologia sintética e com isso a biotecnologia, né, como um todo aqui no Brasil, para a gente criar, né, tecnologias nacionais que possam ser competitivas e às vezes até melhores, né, porque a gente vai desenvolver biotecnologias para a nossa própria realidade, né, e não só importar tecnologias de outros países, né. Então, para quem está começando na área, eu acho que tem muito potencial da gente criar essa indústria mesmo, né? Essa indústria aqui no nosso país. E a biologia sintética vai ser uma ferramenta essencial, né, para isso. Muito obrigada, Gabriela, pela sua resposta, pela tua participação, teu tempo que você doou aqui para estar com a gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco hoje. E vou parar a gravação e até a próxima SymbiOBR Talks. Eu que agradeço.
Até mais, pessoal. Obrigada.